Nisso que ele sobe para ver Jesus, ele desce correndo depressa para servir Jesus, para ser liberto por Jesus, para ser totalmente convertido, né? Então nós vimos a conversão nacional, a conversão que se converte o povo todo, converte um grupão. Aí eu ainda dei o exemplo lá de Jonas, o povo de Nínive. Jonas não queria evangelizar aquele povo, não queria pregar para aquele povo, porque aquele povo era bárbaro. Eles matavam as pessoas, eles não só matavam, eles matavam com requinte de crueldade. Mas o Senhor, não tem como a gente fugir das mãos do Senhor. E Jonas é pego e tem que pregar. Interessante que Jonas ele prega e converte, e toda a cidade se converte de Nínive. E eu não me engano, foi um dia ele pregando a cidade, para pregar, a cidade toda se converteu. Às vezes a gente não consegue pregar, evangelizar 10 minutos, né? Que eu não posso, não dá. Jonas passou um dia lá evangelizando e ganhou a cidade toda. E aí, mas só que a conversão nacional, a gente viu que tem um problema, ela não é duradoura. Porque o povo se converte, daqui a pouco o povo está lá no lamaçal de novo. O povo sai da lama, é que nem o porco, tu tira o porquinho da lama, tu dá banho nele, deixa ele cheirosinho, bota perfume no sovaco dele, fica tudo ali. Você dá um mole, ele ó, dá um tibum naquela lama ali. E a conversão nacional é mais ou menos assim. O povo se converte, daqui a pouco o povo volta as costas para Deus. Aí daqui a pouco é o que aconteceu com o povo de Israel. Você via lá, o povo pecava contra Deus. Aí Deus levantava o profeta, vai lá falar com eles, ó, isso. Se vocês não se converterem, se vocês não se arrependerem, eu vou matar vocês, eu vou castigar vocês, eu vou levantar o exército do inimigo para vir contra vocês. Aí o povo se arrependia, não sei o que, Senhor. Aí demorava um pouquinho de tempo e voltava de novo para cá. Então, conversão nacional é uma conversão que ela alcança um povo. E aí a gente viu até em Nínive, eu falei, Jonas prega para Nínive, Nínive se converte, todo o povo. Mas quando chega lá no livro de Naum, aí vem o castigo sobre o povo, o juízo sobre o povo. Porque o povo de Naum é o mesmo povo lá de Jonas. Lá em Naum, eles, né, se rebelam, se voltam contra Deus, viram as costas para Deus, e lá em Naum o Senhor vem com castigo, o dia do Senhor sobre eles, e dali não teve mais conversa com eles. Aí tem as conversões temporárias, né, onde a Bíblia ela cita algumas pessoas, mas eu vou falar só uma aqui. Essas conversões, elas não são genuínas, são apenas aparentes. Conversão temporária, temporárias, elas não são genuínas, são só aparência. Já viu a pessoa que ela aceita Jesus e ela fica empolgada, ela fica, né, ela sai falando de Jesus para todo mundo, ela se torna até chata no teor da palavra, ela se torna chata. Mas daqui a pouco tu já vê, ela já, viu? E daqui a pouco ela já está ali de novo, já está. Então são apenas aparências. É sobre esse tipo de conversão que Jesus fala na parábola do semeador. Você lembra na parábola do semeador? Que diz que uma semente cai na beira do caminho. Aí vem um passarinho
leva. Aí tem uma semente que cai no meio dos pedregais, né? Quase não sai. E aí nasce e não cria a raiz e não tem profundidade, ela fica ali no meio das pedras. Então, e tem outras sementes que nascem, crescem no meio dos espinhos. E aí os espinhos vêm, aí ela vai até germinando, vai brotando, vai crescendo, mas o espinho faz o que com ela? Sufoca. E aí ele diz de uma terra boa. Que ali a terra boa vem e nasce a semente, né? Vira uma planta, uma árvore, dá frutos, dá 10 por 1, 100 por 1, né? Então Jesus ele fala dessas conversões temporárias através da parábola do semeador. Ele dá esses exemplos, dá 3 sementes que caem em determinados solos e de uma semente que cai no solo bom. E a gente trazendo para uma aplicação para a nossa vida, o que é esse solo bom? Nosso coração. Nosso coração é esse solo bom. Precisa ser esse solo bom, né? Para deixar a semente germinar, desenvolver. Algumas pessoas eram apenas aparentemente convertidas. Himeneu e Alexandre blasfemaram. 1 Timóteo capítulo 1, verso 20. Himeneu e Alexandre blasfemaram. Esse mesmo Himeneu é mencionado outra vez juntamente com Fileto, como tendo se desviado da verdade e começado a perverter a fé de alguns cristãos. Então a pessoa ela se converte, ela não dura muito tempo, então ela ainda não satisfeita de estar convertida totalmente de verdade, ela ainda vai perverter outros irmãos da igreja. E dentro da igreja acontece muito isso, meus irmãos. Tem gente hoje que está fora da igreja por causa disso. Primeira Timóteo 1, 20. Alguém achou? Pode ler aí, em nome de Jesus. Himeneu e Alexandre são 2 exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Aí, Paulo falando, ó. Diz que entregou eles a Satanás, que eles blasfemaram. É a mesma coisa, sabe o que é isso, irmão? É na igreja o crente murmurador. O crente que chega na igreja só fica reclamando. Rapaz, você conversa com o crente, ele não fala assim, ó, eu li a Bíblia hoje, ó, vi o texto, 1 Timóteo, olha, caramba, falou lá, ó, Paulo falando lá com Timóteo, para a igreja lá, ó, que ele mandou 2 pro inferno, mandou 2 para Satanás, porque eles ficavam murmurando na igreja. Olha que palavra linda. Dificilmente você vê na igreja alguém falando isso, gente. As pessoas chegam na igreja falando de tudo, é de novela, de futebol, é de moda, é do trabalho, é da família, mas você não vê um crente chegando, olha, poxa, eu acordei hoje, rapaz, eu não consegui dormir mais, aí eu fui orar. Aí Deus me levou a ler uma palavra, Salmo 32, verso 8. Olha que palavra linda, como Deus falou comigo. Eu converso com a Valéria direto, que eu falo para a Valéria assim, poxa, a gente está sempre indo levar uma palavra para alguém, falar com alguém, mas a gente tem isso na mente, não é porque a gente quer, que a gente está reclamando, não, de nada não, mas a gente fala assim, meu amor, você já parou para prestar atenção que não chega um crente perto da gente para falar assim, ó, vamos orar, eu quero orar com um casal, olha, eu trouxe uma palavra aqui para ler para a gente, aqui para vocês, ó,
Vamos. Olha, puxa, eu li uma palavra hoje. Olha, não sei se você já leu essa palavra. A gente não tem mais crente que fala de Deus, não tem mais crente que fala de Bíblia, não tem mais crente que fala de oração, não tem mais crente que fala de igreja, não tem mais crente que fala do reino de Deus. A conversa de crente conversa sobre tudo, mas menos de Bíblia. A Bíblia é só um momento de culto e muito mal, que às vezes também o pastor está pregando, o pastor está falando, e as pessoas estão conversando que nem a tagarela no culto. E eu converso com a galera, olha como eu sinto falta de chegar um crente perto de mim, perto da gente, casal crente, homem crente, mulher crente, jovem crente, criança crente, ancião crente, e chegar, puxa, eu vim aqui, ó, que eu li essa palavra hoje, como falou comigo, me abençoou, eu quero que ela te abençoe também, ó, e tal, olha, eu orei, olha, tu compara para conversar com um crente, ele só vai falar de você com problema. Olha, eu tô passando por isso, olha, eu tô passando por aquilo, ai meu Deus do céu, ai, eu tô passando por isso. E fala de tudo. Eu não sei se é só eu que vejo isso, passo por isso. Não sei se com você é diferente. Quando você senta com o crente fala, começa a falar de Bíblia com você, começa a falar, mas eu. E olha que eu converso com muito crente, hein? Então, irmãos, Paulo entrega esses dois camaradas a Satanás. Porque era Paulo, né? Paulo é Paulo. Que o Adriano não tem coragem de fazer isso. Mas tem hora que dá vontade. Tem hora que dá vontade. Porque o pastor fez aquilo, entregou eles a Satanás. Isso é pastor, ainda vamos chamar de pastor do diabo, que nem tem um monte de gente que fala aí. É. Olha lá, aquele pastor lá do diabo. Aí Paulo entregou para Satanás. Porque eles estavam pervertendo, eles estavam pervertindo, ainda pervertiam outras pessoas da igreja que queriam buscar o Senhor, queriam aprender, queriam crescer. E eles estavam lá blasfemando, e no ouvido do irmão. É que nem tem gente na igreja, a pessoa vem para a igreja, aí você está aqui prestando atenção, o outro que está do teu lado, ele não presta atenção, não deixa você prestar, que ele fica ali no teu ouvido ali, ó, e tal, e você quer escutar a palavra, quer escutar a pregação, e você não consegue, porque o outro, ele não quer, nem deixa você também. Aí, 2 Timóteo 17, 2, 17 e 18, que fala que eles estavam pervertendo a fé de alguns irmãos. Quem achou aí pode ler, por favor. 2 Timóteo 17, 18. Esse tipo de conversa se espalha como câncer, a exemplo do ocorrido como Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu e com isso desviaram alguns da fé. Tá vendo aí? Esse tipo de conversação espalha como câncer na igreja. Isso aí é que nem quando a gente fala assim, ó, a pessoa fica aí preso. Ah, não, foi embora da igreja porque fulano fez isso, fulano falou isso, fulano fala isso. A pessoa vai embora por conta disso. É que nem conversações, mais conversações na igreja. Espalha que nem câncer. E a gente sabe o mal que o câncer faz, né? Ele mata, ele acaba com a pessoa. Quando ele não mata, ele deixa a pessoa mutilada. Olha o que causa dentro da igreja, más conversações. A perversão. Quando as pessoas se afastam da fé, ainda fica pervertendo alguns irmãos da igreja. Eu vou pedir sabedoria a Deus, direção de Deus, para Deus me dar
essa coragem de eu chegar e falar, entregar algumas pessoas para Satanás. Porque pessoas dessas não podem estar no meio de santos. Eles têm que ser entregues a Satanás mesmo. Porque eles já se afastaram da verdade e querem levar outras pessoas com eles. Ele também é mencionado mais uma vez como tendo causado muitos males ao apóstolo Paulo. Olha só, os camaradas, eles não se contentam em não prestar atenção no culto, não adorar no culto, não estar atento a nada. O culto acaba se você perguntar a ele ou a ela qual foi a palavra que eu preguei. Ah, eu não sei. Aí fica olhando pro alto, cachorro que é o da mudança. Vamos ler lá, 2 Timóteo. Capítulo 4:14. O mal que ele fez, ele não se contentou em perverter alguns irmãos da igreja, ele ainda foi fazer mal para o líder, ainda foi fazer mal para Paulo. Lê aí para mim, por favor. Alexandre, o artifício que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor julgará pelo que ele fez. Aí. Me prejudicou muito, é a palavra de Paulo. Alexandre me prejudicou muito. Isso tudo, sabe o que é, irmão? É a conversão temporária. Que infelizmente dentro das nossas igrejas tem muito homem, muita mulher, muito jovem que está convertido temporariamente. Não é uma conversão de verdade, verdadeira. E aí, tem também a questão das novas conversões. Não é possível que conversões verdadeiras se repitam, mas é possível que um crente se afaste de Deus e fique envolvido pelo pecado, de tal modo que precise se voltar novamente para Deus. Davi era um homem de Deus, uma pessoa salva e piedosa. No entanto, cometeu os graves pecados, adulterou com Betseba e ordenou que Urias fosse exposto ao perigo e abandonado para a morte. Davi, ele se converteu, mas em algum momento ele se afastou de Deus, então ele precisava retornar, ele precisava se reconverter, ele precisava converter novamente, ele precisava voltar para a comunhão com Deus. Salmo 32 e 51 relatam, os dois salmos, 32 e 51, relatam a angústia vivida por Davi, seu arrependimento e a sua aproximação de Deus em fé. Meu irmão, minha irmã, de repente precisa-se acontecer uma nova conversão para muitos irmãos, para muitas irmãs, para muita gente. Uma reaproximação de Deus precisa acontecer. E Salmo 32, 51 relata a angústia vivida por Davi e a sua aproximação de Deus pela fé. Arrependimento. Davi se arrependeu, ele buscou se aproximar de Deus pela fé. Olha, quando eu me arrependo, caracteriza o que é afastamento do pecado. Davi, ele cai em si, e ele entende que ele pecou, ele precisa se afastar do pecado, se arrepender e se aproximar de Deus pela fé. Isto é uma nova conversão. Tem muita gente na igreja que precisa de uma nova conversão.
aceitou Jesus um dia, se converteu um dia, mas se afastou, precisa cair em si dos seus pecados, das suas falhas, dos seus tropeços, precisa se arrepender e precisam voltar para Deus em fé, pela fé. Em Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso faz menção da necessidade dessa segunda conversão. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Apocalipse lembra dessa nova conversão. Lembra de onde você caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Voltar às práticas das primeiras obras. Quando a gente se converte, né, a gente fica aceso, a gente se afasta de Deus, vai esfriando, vai. Eu dou sempre o exemplo da fogueira. Tem a fogueira ali, ó. Aquela fogueira que a gente assa batata doce, assa, né, aipim, assa milho. Aí tu pega uma brasa daquela ali e tu bota aqui, ó. Ela vai continuar acesa. Mas vai passar o tempo, tu vai olhar, ela está se esvaindo. Ela vai estar se apagando. E tem umas que ainda acontece, sabe o quê? Tu olha para ela vira cinza. Cinza. Aí quando ela fica ali, apaga, fica no carvão, a fogueira está acesa ali. Para que aquela brasa se reacenda, ela seja reacesa, o que tem que acontecer? Você tem que trazer ela de volta ali para a fogueira. É a nova conversão, precisa acontecer isso com muito crente. Muito crente aceitou Jesus, está na presença de Jesus, mas se afasta, vai embora, não consegue voltar. Ele precisa voltar aonde ele caiu, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Tem muita gente que vem para a igreja, volta para a igreja, mas só volta para a igreja. Ele fica que nem um fantasminha dentro da igreja. Fica igual a uma penada dentro da igreja. Ele só volta, só senta na cadeira e vai embora. Mas ele tem que voltar às primeiras obras. Ele tem que voltar a pegar no arado. Ele tem que botar a mão no arado. Ele tem que trabalhar. Ele tem que ir para o campo missionário. Ele tem que visitar. Ele tem que evangelizar. Ele tem que pregar. Ele tem que cantar. Ele tem que orar. Ele tem que ler a Bíblia. Ele tem que fazer. Não pode ficar parado. Academia, você chega lá, o personal treino, bota você para malhar. Você não fica parado. Ele vê parado, já acabou a série, começa outra série ali. E a igreja também é assim, irmão. Se você chegar na igreja e você ficar, a tendência é você ficar pior. Você tem que chegar na igreja, você tem que trabalhar, você tem que orar, você tem que participar, você tem que cantar. Eu não sei, pastor, eu não gosto, então tá bom. Então, o que você gosta? Então vai lá, faz o que você gosta. Mas você não pode ficar parado. Ainda mais se você, no teu meio social, no meio secular, se você ainda é envolvido com situações que te deixa vulnerável. Aí mais do que nunca que você tem que cair de cabeça. Você não pode deixar que a sua mente seja alimentada só com as coisas lá de fora. Você tem que alimentar ela com as coisas de Deus, com as coisas do alto. Quanto ao mais, observa-se que a conversão pode ser uma experiência repentina, como aconteceu com o apóstolo Paulo e com Lídia. Por exemplo, ou pode acontecer em um processo gradual, no qual a pessoa vai sendo gradualmente instruída nas escrituras. Tem gente que vai assim, ó, vai aqui ouvindo, mas só você vai ouvindo e você vai prestando atenção. Porque tem gente que está aqui, parece que não está aqui. Tem gente que está aqui, parece que está no parque de diversão na igreja.
E não presta atenção como é que uma pessoa dessa vai acontecer, ela vai se deixar ser pega por Deus no processo de conversão gradual. Como? Através da leitura bíblica, através da pregação. Como? Eu tenho que estar atento, eu tenho que querer, eu tenho que estar prestando atenção no que está sendo ensinado, pregado, que é para eu chegar em casa e fazer como os bereanos, ver se tudo que foi pregado, foi ensinado, foi verdade. Mas se eu não souber, como que eu vou tirar a prova saber que é verdade? Se eu não leio, se eu não... Ai, Deus. A Escritura não nos permite estabelecer um padrão para a ação do Espírito. Não podemos afirmar que a conversão sempre tem que ser deste ou daquele jeito. O que é fundamental a respeito da conversão é que ela seja genuína. Quando se está indo pelo caminho errado, não importa se você vai fazer meia volta ou se vai dar a volta no quarteirão para seguir a direção oposta. Entendeu? Não importa se você vai dar, você está seguindo o lugar. Não importa se você vai dar meia volta ou se você vai dar a volta inteira no quarteirão. Entendeu? O que importa é que você vá na direção certa. Amém. Isso que importa. É que você vá na direção certa. O caminho da real e duradoura mudança. Não só de atitudes, mas de caráter. A gente está estudando, passando por isso aí na escola de líder. Tá vendo? Não é mudança de atitude. Porque tem gente que bebe, eu vou parar de beber. Tem gente que é para birosca, não vai mais para birosca. Aí tem gente que fuma, não vai mais fumar. Tem gente que usa droga, não vai mais usar droga. Mas o negócio é o caráter. É eu permitir que o Senhor venha forjar o meu caráter. Entendeu? Não existe experiência mais poderosa do que essa. A conversão é mais genuína experiência espiritual que existe. A conversão é a mais genuína experiência espiritual que existe. A conversão é algo tremendo quando acontece na nossa vida. Porque quando acontece a conversão, dá vontade de você parar de fazer tudo, dá vontade de tu fazer tudo, dá vontade de evangelizar, dá vontade de fazer tudo. Aí você tem, e não só dá vontade, você é levado a fazer, você é levado. Você é levado pelo Espírito a fazer, porque você passou por uma experiência espiritual muito forte, muito profunda. Eu quero concluir da seguinte forma: a conversão é uma obra divina e ao mesmo tempo humana. Porque Deus faz tudo, pastor. Amém. Deus faz tudo. Mas tem uma coisa que Deus não faz: aquilo que você não deixa Ele fazer. Aquilo que você não deixa Deus fazer, Ele não faz. E a conversão é uma obra divina, certo? E ao mesmo tempo humana. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas à responsabilidade humana. Porque se a Camila não abrisse o coração, se Zé Luiz não abrisse o coração, se Pedro não abre o coração, se Miguel não abre o coração, Deus não ia fazer. Deus está ali com tudo prontinho. Aí Deus fala: vou só esperar Ele. Se Ele abrir o coração, deixar eu entrar, eu entro. E aí a conversão acontece. Entende? Aí você vê, ó, com a Maria aconteceu o processo que da nova conversão.
era convertida, se afastou, provavelmente possa que tenha praticado coisas que não foi do agrado de Deus. Só do fato dela se afastar já não é agrado de Deus. Mas aí o que acontece? Ela se percebe, se arrepende e volta, reconcilia, e ela volta para o Senhor, volta para Deus. E aí ela lembra de onde ela caiu, ela se arrepende, né? E aí acontece a nova conversão, e ela se volta para o Senhor. E aí com Pedro, Miguel, Camila, Zé Luiz, acontece diferente. Acontece uma ação de Deus, a soberania de Deus com mão dada. A Camila de mão dada com Zé Luiz, com mão dada com Pedro, mão dada com Miguel. Porque Deus, ele vem com a obra divina, redentora, redimidora, salvadora, restauradora, e você entra com a sua parte humana, de que eu quero, eis-me aqui, eu abro meu coração, eu abro a porta para o Senhor entrar, o Senhor ceiar comigo e eu com o Senhor. Porque se você não abrir a porta, como é que o Senhor vai entrar? A ação, soberania de Deus, com a mão dada com responsabilidade humana. Embora Deus seja completamente soberano na salvação, é o pecador que precisa crer e se arrepender de seus pecados. Deus é soberano, mas o arrependimento tem que vir de você. O crer tem que vir de você. Especialmente quando o redimido se afasta temporariamente de Deus e é envolvido pelo pecado. Tá vendo? Especialmente quando a pessoa se afasta de Deus. Aí mesmo que ele tem que... Entendeu? Então, meus irmãos, sempre há na vida cristã necessidade de arrependimento e fé. Especialmente quando o redimido se afasta temporariamente de Deus e é envolvido pelo pecado. Se esta for a sua realidade hoje, arrependa-se de seu pecado e volte para Jesus agora. Se não for, ore para que o Senhor fortaleça a sua fé. Fortaleça a fé daqueles que estão afastados dele e os traga de novo para si. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos estar orando para aqueles que estão afastados, para que Deus renove a fé deles, renove a força deles, e eles possam voltar para o Senhor. Aqueles que às vezes não estão nem afastados, mas estão fracos, estão fragilizados. Onde quarta-feira que vem eu quero falar sobre isso, sobre os fracos. Onde lá no texto da ceia fala 11, capítulo 11, 1 Coríntios 11, 28, 29 e 30. A gente vai ver. Porque às vezes tem muita gente na igreja que não está afastado. Não está afastado porque ele não está no mundo. Mas ele está afastado da comunhão, porque ele não consegue ter uma assiduidade na igreja, ele não consegue ter uma sequência de adoração na igreja, ele não consegue se manter firme na igreja. Viu? Então vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço por esta noite, por a tua palavra. Nós somos gratos a ti por tudo quanto o Senhor nos alimentou. Nós estamos saindo daqui totalmente alimentados por ti. Nós queremos orar por aqueles que estão afastados, aqueles que são redimidos, aqueles que foram redimidos, que te aceitaram em algum momento, mas por situações contrárias, adversas, se afastaram da tua presença. Mas que o Senhor possa os trazer de volta, que o Senhor possa estar os renovando, fortalecendo a fé de cada um, e que eles, ó Deus, venham exercitar a fé na igreja, venham exercitar sua fé lendo a palavra, eles possam exercitar sua fé orando, eles possam exercitar as suas fé, ó Deus, na tua presença. Ó Deus, os ajude, e que aquelas pessoas que ainda não te aceitaram também, que eles possam entender que a conversão é a soberania de Deus, de mãos dadas com a responsabilidade humana. Ó Deus, liberta, salva,
restaura, reconcilia, em o nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus se façam presentes em todo Israel de Deus espalhado pela face da terra. E todos digam Amém. Bênção pura, irmãos. Deus abençoe, tá? Esteja orando uns pelos outros, tá?